Boa noite, gente, da série Pedagogia para além da sala de aula, sob o olhar de Nossa Senhora Aparecida, muito mais que teoria, pedagogia sob a luz da prática da fé, né? Eu chamo aqui minha mamãezinha, que já tá aqui com a gente, né? Que ela esteja, né, presente na minha vida, né? Nos meus olhos, nos meus sentidos, na minha boca, em todo o meu ser. E que ela também esteja presente, né? Nos seus sentidos, na sua mente, no seu coração, né? Nos seus olhos, nos seus ouvidos, em todo o seu ser, assim como está em mim também, né? Então, o que eu quero falar hoje aqui da pedagogia, né? Educação corporativa, né? Empresarial. É o seguinte, os donos de uma empresa, né? Como é que esses donos, né? Como é que vocês são donos? Como é que vocês são líderes, estão liderando a sua empresa? Como é que vocês enxergam seus colaboradores? De que maneira que vocês enxergam esses colaboradores? Eles são para vocês apenas um empregado, né? Eles são para vocês apenas uma pessoa que está ali, que eu não tenho conhecimento daquela pessoa, da vida dela, né? Mas o que elas representam para vocês, né? Porque eu penso assim, os donos de uma empresa, os líderes, né, não devem enxergar os seus colaboradores, né? Que colaborador é muito mais que ser um funcionário, muito mais que ter um contrato ali de CLT. Pronto, né? Colaborador é aquele que agrega, né? Que soma na empresa, que tá ali para somar, expor suas ideias. E o líder tem que estar atento, né? E atencioso a essas ideias, aberto a essas ideias, né? O dono também tem que estar consciente, né? Então, assim, muito mais que funcionário, né? Tem que ser colaborador. E funcionário é diferente de colaborador, né? O colaborador, ele é muito mais funcionário. Ele dedica, ele empenha. Não importa o salário que ele ganha. Não importa o salário que ele ganha, ele tá ali para somar. Ele tá ali para somar, né? Então, agora vamos, né? O ponto que eu quero chegar, né? Como que o chefe, como que vocês são chefes, que são donos de uma empresa, né? Que estão liderando a empresa, como é que vocês estão enxergando seu funcionário, né? Porque eles estão ali trabalhando? Estão, né? E todo mundo tem suas dificuldades, né? Todo mundo tem os seus contratempos, tem os seus problemas pessoais, claro, né? Que não são culpas do dono da empresa, não são culpa dos chefes, dos líderes, né? Assim como os líderes, os chefes, donos da empresa também têm seus problemas, né? Então eu acho que os donos de uma empresa, os líderes de uma empresa, devem chegar nos seus colaboradores, né? Muito mais que empregados, que funcionários, que colaboradores, né? Vocês estão lidando com empregados? Não, contratei, tô pagando, né? Fazer meu serviço direitinho, tá? Mas há muito mais que trabalhar com pessoas, né? Que muito mais que trabalhar com funcionários, com empregados, né? Com colaboradores, vocês trabalham com almas. Com almas. E por que trabalha com almas, né? Porque ele tem uma vida, né? Por trás daquela pessoa que tá ali trabalhando, que tá exercendo a sua função ali dia a dia, todo dia, sai às vezes cedo, né? Antes das 5 horas da manhã vai trabalhar, né? E às vezes em dias para lá depois das 10 horas, vai chegar em casa depois das 10 horas. Tem gente que vai, a maioria das vezes vai a pé, volta a pé, né? Anda 30 minutos, 40 minutos ou até mais, né? Então vocês estão trabalhando com almas. Então é por isso que o chefe ele precisa da empatia, né? De se colocar no lugar de cada colaborador, o dono se colocar no lugar dos líderes de cada colaborador e cada um que está ali na empresa, todo mundo se colocar no lugar do outro, né? Muito mais trabalhar com seus empregados, né? Você não tem que enxergar que ele é só uma pessoa, ele tem uma alma, né? E quando você enxerga isso, você passa a se preocupar com o bem-estar dos seus funcionários, né? Não sobrecarrega os seus funcionários, né? Tem ali a flexibilidade dos horários, né? As folgas, tudo direitinho, vai buscar empenho, né? Contar com Deus Nossa Senhora, que às vezes não é fácil contratar, gente. A gente quer contratar, mas não aparece funcionário, né? Não aparece pessoas para colaborar na empresa, né? Então, sabe, ter essa preocupação com o funcionário. E uma coisa que eu acho muito importante, né, para que tudo flua bem, para que, né, ao enxergar o funcionário muito mais que uma pessoa, só humano, né, que tem o seu corpo, assim, muito mais que isso, né, de enxergar só a aparência da pessoa, né, e como apenas um colaborador, um empregado, né, enxergar esse colaborador, né, como alguém importante, né? Porque você tem sua empresa, não é à toa, por acaso que você tem sua empresa. Deus tem um propósito para sua empresa. Então a gente precisa enxergar o porquê. Por que Deus me deu essa empresa? Por que Deus me inspirou a fundar essa empresa, né? E enxergar em cada pessoa que tá ali, saber que não é à toa que aquela pessoa tá ali. Alguma coisa ela tem para a empresa, né? Para aprender com a empresa e também a oferecer algum conhecimento, né? E a gente tem que estar sempre atento aos sinais de Deus, né? Então, o que eu acho importante, né, as empresas aderirem, né, à universidade corporativa, né, que
por meio de plataformas virtuais, também você pode estar aderindo cursos, né, presenciais na sua empresa, né? Você vai ver o que for melhor para sua empresa, né? Porque às vezes, dependendo dos horários, aí tem que montar vários horários para estar dando palestra, né? Chamando, né, as pessoas para estar dando palestra. Então, assim, o que eu acho dependendo do andamento, né, do funcionamento da sua empresa, dos horários, né, tudo direitinho, das escalas de trabalho, seria viável plataforma virtual, né, para estar montando a sua universidade corporativa, né, plataforma virtual. Aí ali você pode, né, aderir aos cursos, né, de palestras de padres, né, de palestras de psicólogos, né, por que eu tô falando palestras de padre e psicólogo, né, para estar alinhando, né, a vida espiritual do seu funcionário, né, a mente, o emocional, equilibrar tudo, a mente emocional dos seus funcionários, porque uma pessoa desequilibrada na vida espiritual, desequilibrada na vida emocional, na mente, assim, que às vezes passa tanto estresse, pressão, né, às vezes no trabalho, né, às vezes fica com medo, não vou dar conta disso tudo, meu Deus, como é que eu vou fazer, né, então, tipo assim, às vezes um curso, né, na plataforma, né, de padres, né, de psicólogos, para estar ajudando a realinhar a vida espiritual, a vida emocional, mental daquele funcionário, para que o serviço dele flua, né, mais melhor, mais corretamente, né, mais em paz. E essa questão de alinhamento espiritual, também com o emocional, né, com a mente, é para que o seu colaborador passe a não enxergar o trabalho apenas, né, como um trabalho. Eu tô aqui fazendo serviço, faço isso, faço aquilo, e tô fazendo serviço, pronto. Mas não vê um propósito naquilo. E quando o colaborador, com esse alinhamento espiritual, com esse alinhamento psicológico, que ele faz esse alinhamento, o seu funcionário vai passar a enxergar o trabalho dele não apenas como um trabalho. Ah, eu tô aqui trabalhando, pronto, faço meu serviço, vou para casa. Ele vai passar a enxergar naquele trabalho dele um propósito maior. Um propósito maior, né? Que é enxergar que eu não tá ali à toa, né? Deus tem um propósito para mim nessa empresa e enxergar um propósito maior nesse trabalho, né? Que vai de acordo com a perspectiva de cada um e com aquilo que Deus tem para cada um. É em questão disso aí. E também trazer cursos de capacitação para os seus funcionários, né? Cursos de capacitação para estar treinando cada vez mais, aperfeiçoando o serviço cada vez mais de cada um dos seus funcionários, de cada um dos seus colaboradores, né? É importante, sim, ter esses cursos de capacitação, né? Para estar treinando, treinamento, né? Workshop, eventos, né? Tá lá, proporcionando isso para seus funcionários, né? E o dono da empresa também, é o que eu falei, né? Ele precisa perguntar para Deus, meu Deus, você não me deu essa empresa à toa, você me deu essa empresa com algum propósito, por algum motivo, né? Deus nunca coloca nada na vida da gente à toa. Pessoas que entram, pessoas que saem, né? Coisas que a gente pede, que a gente recebe, que a gente conquista, nada é em vão, nada é por acaso. Tem um propósito de Deus em tudo que Ele coloca nas nossas mãos e em tudo que chega até a gente, né? Em tudo que chega e também em tudo que sai, que se afasta, né? Então, é muito interessante, né? É bom que busque ter, né, um alinhamento espiritual, emocional, né, mental, né, com padres, psicólogos, né, para estar alinhando, né, a vida do seu colaborador, para que ele trabalhe, né, com mais foco, ele trabalhe mais em paz, né, porque às vezes acontece, sim, de algumas coisas atrapalhar, né, na vida daquele funcionário, né, na vida daquele colaborador, daquele empregado, né. Então, assim, sempre buscar ter empatia, né? Porque às vezes uns funcionários, colaboradores, empregados, né? Às vezes uma situação que acontece no trabalho, isso é como um gatilho que atira lá numa ferida que ele teve no passado. Aí meu funcionário, esse colaborador, esse funcionário, esse empregado, tá agindo assim, assim, assim. Aí a primeira coisa que tem que pensar é fazer, não vou sair atacando esse colaborador, esse funcionário, esse empregado de qualquer maneira, não. Eu tenho que ter empatia de pensar por que ele tá agindo assim, né? Por que ele tá agindo assim? Por que ele tá agindo dessa forma, fazendo dessa forma, né? Buscar entender, né? Porque as dificuldades que cada um passa, os traumas do passado que cada um carrega, né? Então, é ter sempre simpatia, né? E quando eu falo dessa questão de alinhamento espiritual e psicológico, né? Para estar aderindo a uma universidade corporativa, trazendo os cursos para dentro da empresa, né? Seja de forma online ou se puder, chama, né? O padre, né? O psicólogo para estar indo lá na empresa e das palestras, né? De acordo com a disponibilidade de horário, né? Da empresa, que for melhor um horário melhor, né? Um dia melhor para estar juntando aquele time, né? Para estar recebendo esses conhecimentos, né? E isso é uma empresa humana, que não enxerga apenas o funcionário, né? Que tá ali pronto, assim, sem motivo, mas enxerga que tem ali uma alma que precisa, né? De ajuda, né?
É claro que o funcionário pode estar procurando, né, esses alinhamentos por fora da empresa, mas às vezes, né, do decorrer ali daquela escala, daquela movimentação, às vezes é mais puxado para o colaborador. E nessas aulas que o sacerdote vai, né, ministrando ali, né, online, ou psicólogo, né, já pode talvez já ajudar, né, no passo a passo ali daquele funcionário, né? Para que talvez nem precise exatamente estar saindo da empresa, né? E tá buscando alinhamento, né? Por fora, assim, exatamente do trabalho. É claro que dependendo das situações, são coisas que não tem jeito e o funcionário ele tem mesmo que, né, buscar no seu pessoal, né, fora da empresa. Mas eu falo que esse alinhamento, né, vai ter assim, uma introdução, né, claro, assim, da vida pessoal, né, e alinhar a vida pessoal, né, a vida pessoal com o trabalho, né. Esse alinhamento é o alinhamento da vida pessoal com o trabalho, né, com a função, né, que Deus chamou a pessoa, né? Então, vai alinhar nesse treinar, nessas aulas, né? O alinhamento da vida pessoal com a vida do trabalho daquele colaborador, daquela empresa, né? Para que o colaborador não enxergue o trabalho apenas como um trabalho qualquer, mas que ele enxergue o trabalho como um propósito, né? Que ele não está ali à toa, né? E para que ele consiga, né? Exercer esse trabalho com propósito, de verdade, com propósito, não apenas trabalhar por trabalhar, fazer o seu serviço, né? Mas enxergar propósito naquilo que ele está fazendo, né? Então, gente, é isso aí, né? Esse alinhamento, né? Ver os colaboradores, funcionários, empregados, né? Não apenas como empregados, né? Não apenas como uma pessoa que está ali trabalhando, somente isso. É enxergar que tem almas ali, você não está lidando apenas com pessoas, está lidando com almas, né? Que carregam suas dores, suas alegrias, seus sentimentos, suas dificuldades, seus traumas passados que precisam ser superados, que às vezes até no trabalho surge um gatilho que atira lá na ferida daquele trauma, né? Então é isso, buscar analisar os comportamentos, não julgar precipitadamente, né? Na verdade, nem julgar, porque a gente não pode julgar é só Deus, né? A gente tem que ter empatia, né? Você não tá agindo assim, dessa forma, por quê, né? Ao invés de já chegar, né, de qualquer maneira e, sabe, aplicar uma punição, senta ali com ele, conversa, procura saber o que tá acontecendo com a vida dele, né? E tem assim também essa questão que eu falei da universidade corporativa, de trazer aulas de padres, né? A trazer, né? Aulas de psicólogos, né? E é isso aí, sabe? Alinhar o espiritual, o emocional, o psicológico, né? A saúde mental, a saúde espiritual da pessoa, né? Alinhar com a vida pessoal dela para alinhar ao trabalho da pessoa, né? Ao cargo da pessoa, assim, no caso, a função que a pessoa está trabalhando ali, né? De maneira geral, de todos os colaboradores, né? Alinhar a vida pessoal, né? Espiritual e mental com alinhamento ao trabalho, para que tudo flua melhor, para que tudo flua mais corretamente, né? Para que tudo seja mais leve, né? Para a pessoa, né? Porque às vezes muitos dos problemas pessoais, espirituais, mesmo mentais, né? Que às vezes também, às vezes mentais, de ordem espiritual, tudo isso afeta no modo com que a pessoa trabalha, né? A pessoa trabalha exausta, né? Ou às vezes também ter esse cuidado, né? Com a saúde corporal de cada colaborador, porque às vezes cargas de horários pesadas, né? Às vezes trabalha muitos dias sem folga, e isso também vai prejudicando a saúde do colaborador, né? Então é muito importante estar atento a isso, gente. Então, enfim, né? Buscar sempre reparar os erros que se comete, né? Seja na liderança, seja o dono, seja os colaboradores, né? Ajudar, né? Os colaboradores também a reparar os seus erros, né? Sempre tendo empatia, né? E é isso aí. Amor, né, pelos colaboradores, humildade, empatia, né, e sempre agir com transparência, verdade e justiça, né? Mesmo que talvez seus colaboradores não te amem, né, mas tem amor pelos seus colaboradores, né? O dono da empresa tem amor pelos seus líderes, pelos seus colaboradores, né? Mesmo que eles não tenham o mesmo sentimento por vocês, talvez não tenham, né? Porque eles estão ali e não estão à toa. E olha assim, sabe, às vezes a pessoa vem procurar para trabalhar, eu quero trabalhar nessa empresa. Quão gratificante é para um dono, né? De uma empresa saber que, nossa, ele quer trabalhar numa empresa, né? E por que será, né? Então, assim, é tão gratificante, né? E às vezes é aquela pessoa também que tá querendo trabalhar, só querendo um emprego, né? Mas depois ela entra naquela empresa e
é tão gratificante para ela, né? E até o dono mesmo, assim, às vezes rodando a empresa, né? Ver que o empenho daquela pessoa, né? E, sabe, mais de verdade seus colaboradores, né? Como Jesus nos ama, nós somos colaboradores de Jesus, de Nossa Senhora, né? Dos chefinhos do céu, Jesus, Maria e José. E eles nos amam com amor infinito, né? Então a gente tem que olhar os nossos colaboradores, né? Os nossos funcionários, empregados, né? Com os olhos de Nossa Senhora, né? Que olha com amor e pensa assim, eu tô aqui eles estão aqui me servindo. Olha que alegria de saber que eles estão aqui me servindo, né? E sempre transformar os seus funcionários em colaboradores, né? Ter esse desenvolvimento com eles, né? Muito mais que funcionários, né? Vocês olharem seus funcionários como colaboradores e treinar eles para que de fato sejam excelentes colaboradores, né, gente? Então, enfim, Deus no céu nos abençoe, né? Que ela que foi a maior serva escrava, né, de Deus, né? Porque ela se entregou completamente, né? Ao ser escrava, né, ao se dar na forma de escravo, como Jesus também se entregou na forma de escravo naquela cruz, né, é se submeter ao senhorio, né, de Deus, né, e a gente se submete ao senhorio de Cristo, e quando a gente se submete, a gente deixa que Cristo faça em nós a vontade dele, né, em todas as áreas da nossa vida, pessoal, familiar, né, nos estudos e no trabalho, né. A gente deixa que Deus lidere a nossa vida, né? Que Nossa Senhora lidere a nossa vida, né? Então eu sempre penso, né? Assim como Deus é o dono do mundo, né? E Jesus junto a Deus é o dono, Nossa Senhora, né, é a sócia de Jesus e São José é o líder. Então deixa que Jesus, Maria e José, né, sejam os donos, os sócios e os líderes, né, da sua empresa. Enfim, é isso aí, gente. Deus, Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe grandemente, gente. Que ela possa estar sempre passando na frente da nossa vida pessoal, dos nossos estudos, dos nossos empreendimentos, né? Da sua empresa, né? E outra coisa que eu quero falar, para que tudo na vida dê certo, na vida pessoal, na vida dos estudos, na vida do trabalho, né? A gente deve sempre colocar Deus à frente, né? E sempre ouvir, né? Aquele pedido e atender aquele pedido que Nossa Senhora nos pede, que é fazer tudo o que Jesus nos disser. Assim, de verdade, aquele propósito Deus colocou no seu coração, né? Que Deus tem para sua vida pessoal, que Deus tem para sua empresa, para os sonhos em geral da sua vida, né? Da sua vida pessoal e também da sua empresa, com essa sabedoria de ouvir, né? Com esses ouvidos atentos ao que Nossa Senhora nos pede, que é fazer tudo o que Jesus nos disser, a gente alcança o propósito e o objetivo, né? E a gente chega onde Deus quer que a gente chegue, né? Então é obedecer Nossa Senhora para assim estar obedecendo Jesus, porque ela nos pede para fazer tudo que Jesus nos disser. Então quando a gente obedece ela, a gente vai conseguir obedecer Jesus. Às vezes cliente fala, nossa, mas aquele funcionário ali, aquele colaborador, aquele funcionário daquela empresa lá, mas estava no estresse, me tratou com uma falta de educação e não sei o que tem. Aí se você pensar bem, né, se analisar, né, alguma coisa, né, um gatilho, né, que aconteceu, que fez com que o colaborador ficasse assim. Aí tem que saber, será que foi de ordem espiritual esse gatilho que fez com que esse colaborador ficasse tratando os clientes dessa forma, né? Será que aconteceu? Será que ele teve ali alguma coisa durante o dia, né, que desencadeou alguma emoção dentro dele, né? Alguma coisa que feriu lá, uma lembrança dele, né? Alguma coisa que deixou ele estressado? Aí tem que saber, será que é esse estresse dele, essa forma de estar tratando aquela pessoa é de ordem emocional, é de ordem espiritual, né? Então, tendo, assim, essas palestras, né, para os colaboradores, sendo online, motivar mesmo, né, eles a terem, né, compromisso com essas aulas, né, de assistir essas aulas direitinho, né, que tendo essas capacitações, né, espirituais, emocionais, né, com os psicólogos, com os padres, né, é uma forma que eles já vão estar tendo de se policiar em meio a algumas coisas que podem estar acontecendo no ambiente de trabalho, né? Então eles vão conseguir, às vezes, equilibrar os problemas pessoais dele com os problemas também que ele enfrenta ali no trabalho, né? Às vezes as pressões, um cliente que é mal educado, né? Um cliente que é mal educado, aí o seu funcionário vai ter empatia de se colocar no lugar daquele cliente, né? Eu, quando tá no meu ambiente de trabalho, às vezes quando pegava um passageiro estressado, eu virava e falava pra ele, ó, eu te peço empatia, né, de entender o meu lado, que eu tô entendendo o lado da senhora, do senhor, né? Eu te peço empatia, às vezes né,
passageiro que tá tão estressado e trata a gente mal, né? Eu te peço empatia, eu tô aqui pra atender vocês da melhor forma possível, né? Eu vim aqui pra ser respeitada também, né? Então, assim, é uma forma que eu sempre falei com muita calma, com muito carinho, né? Eu sempre busquei entender também os lados de quem eu atendi, né? De quem chegava até mim pra me estar atendendo, né? Porque, às vezes, o modo que a gente trata o outro, né? É o único evangelho que aquela pessoa tá ali naquele dia, né? Então, assim, né? Então, tanto que eu falei, a nossa própria vida, às vezes, é o único evangelho que as pessoas possam estar lendo naquele dia, né? E a gente tem que ser um evangelho vivo, né? Pedir a Deus a graça, né? Porque todo mundo é falho, todo mundo é pecador, todo mundo tem suas limitações, né? Então sempre se colocar no lugar do outro, né? E em questão desses alinhamentos, né? Dessas palestras, né? Para alinhar a vida pessoal com o trabalho, né? É também uma forma, né? Dos psicólogos, dos sacerdotes também tá ajudando ali naquelas palestras que vão ter, né? Tá ajudando os seus funcionários, seus, né, colaboradores, né? Seus empregados a controlar as emoções também, né? E é equilibrar a vida pessoal com o trabalho, os problemas pessoais com os problemas que juntam no trabalho, né? As situações que vão acontecendo ali naquela semana, naquele dia, na semana, no decorrer do mês, no decorrer do ano, né? Eles vão conseguir controlar essas emoções, né? E às vezes acontece assim de fugir do controle, né? Mas é o que eu sempre falo, empatia, né? E buscar formas de, né, tá treinando, né? E desenvolvendo, né, a capacidade, né? De teoria também, mas muito mais que isso, é ir além da teoria, né? E ir à usar a prática da fé, né? E alinhar o espiritual, o emocional, com o físico, né? E com a vida pessoal, com o ambiente de trabalho, né? Com a função, né? daquele trabalho, para enxergar não só apenas um trabalho, mas que esse trabalho, aquele local que ele está trabalhando, né? Não é à toa. Esse trabalho que ele está exercendo, que Deus o chamou, né? E mas que de qualquer maneira Deus colocou ali, né? Deus colocou aquela pessoa ali. Tem algum propósito para a vida pessoal daquela pessoa também e para aquela empresa, né? Que a pessoa está trabalhando, né? Todos os funcionários em gerais, colaboradores, a empresa em si, Deus tem um propósito, né? Para o dono da empresa, Deus tem um propósito, por que Deus fundou aquela empresa para ele tem que se perguntar, né? E também cada um perguntar, meu Deus, por que eu tô trabalhando nessa empresa, né? Por que o Senhor me chamou a estar aqui? Por que o Senhor me colocou aqui, né? E às vezes, quando Deus tira alguém, coloca outra, é porque Deus sabe lá do futuro, lá na frente também, e Deus sabe do propósito de Deus tem para cada um, né? Cada um tem cumprir suas missões, né? Naquele ambiente. E assim, né, muitas empresas já têm médicos na empresa, né? Então, assim, poderia estar contratando um psicólogo, né? Para estar na empresa, né? Também, né? Aí encaminha, né? Às vezes, devido a situações que algum funcionário está vivendo lá na empresa, que acontece, encaminha esse funcionário para o médico, né? Ou até mesmo, né? Já sei que muitas empresas fazem, né? E também encaminha para o psicólogo, né? Às vezes uma atitude que um colaborador toma com o outro colaborador, né? Uma atitude que tem, uma coisa que afeta, né? Que ofende o outro, né? Então tudo isso, assim, tá observando, né? Porque é fácil mandar embora? Mas a gente tem que ter empatia, de entender, né? E tá ali ajudando também aquele colaborador, fazer sua parte para ajudar, né? Às vezes tem coisa que a gente tenta fazer para ajudar, mas só a empresa em si não dá conta, tem que passar para a família, né? Para a família tá ajudando, né? Pra antes, assim, de qualquer maneira sair mandando a pessoa embora, né? É sempre bom ter empatia, sempre tentar buscar ajudar aquele colaborador, né? O que eu falo, enxergar muito mais que um funcionário, né? Que uma pessoa que tá ali só trabalhando. Enxergar a pessoa como alma, né? Ver a alma da pessoa, né? Ver que ele tem uma alma, né? Que precisa ser tratada dignamente, né? E ser valorizado no ambiente que ele está, né? Ser valorizado no ambiente que ele está, né? Porque a empresa, ela precisa dos seus colaboradores, né? Precisa de pessoas para estar trabalhando nela e ela também precisa dos seus clientes. Então, o atendimento é humanizado, né? Ele é dentro da empresa e também fora da empresa, né, gente? Então, essa questão que eu estava falando, né, de ajudar o colaborador, né, como psicólogo, espiritual, né, e às vezes tem que envolver a família no meio devido aos acontecimentos, né, porque às vezes certos comportamentos ou conflitos que acontecem na empresa, né, você tem que garantir a segurança de todos os colaboradores, né, e também desse colaborador que talvez tenha um comportamento ali que afeta os outros, né. Então, assim, a pessoa, se ela age de um tipo de forma, né, claro que tem que, né, buscar entender, né? E se ela de certa forma, ela tá precisando de ajuda, né? E essa humanidade, essa visão que eu chamo de visão de alma, né? Essa humanidade, né? De
querer o bem-estar, né, daquele colaborador, né, muito mais que negócios, almas, né, vidas que você está trabalhando, almas, né, querer o bem daquele funcionário, né, porque fez isso, você mandando embora. Não, encaminha para um médico, para um psicólogo, né? Igual eu tô falando, de ter esses cursos, né? Para ajudar e buscar evitar, né? Que aconteça certas coisas que podem ser evitadas, que essas capacitações, né? De treinamento espiritual, né? De realinhamento, reorganizar a vida espiritual, né? A vida emocional, se organizar tudo isso nos colaboradores, pode evitar que muitas coisas aconteçam, né? Porque aí, se o líder, se o dono não tem essa visão de alma que eu tô falando aqui pra vocês, né? Inspirado, né, através de Nossa Senhora, né? Do povo do céu, né? Nossa Senhora Aparecida. Se você não tem essa visão de alma, qualquer uma coisa que acontecer, você vai sair mandando seu colaborador embora, né? É claro que tem coisas que são graves, né? Que são graves. Aí, realmente, tem que ter punições mesmo, né? Não, claro que você vai buscar ajudar aquele colaborador, mas claro que tem punição, né? Mas buscar entender, encaminha para o médico, psicólogo, passa a situação para a família ajudando aquele colaborador, né, a realinhar, reordenar, reorganizar a vida dele. Às vezes, dependendo, precisa até de afastamento para que essa pessoa volte ao estado de saúde dela, né? E é o que eu às vezes até falo, né? Às vezes em presídios também, né, quem vai preso precisa de acompanhamento espiritual e psicológico, né? Precisa de acompanhamento, né? Então, assim, às vezes quando manda um funcionário embora, de qualquer maneira, gente, você já pensou no impacto que isso causa na vida daquele funcionário, quando você manda ele embora, assim, do nada, né? Porque o funcionário ele faz conta, né? Então, assim, claro que tem o seguro-desemprego já ajuda, né? Mas aí tem que estar pensando ali, né, naquele colaborador. Claro que os donos da empresa não têm culpa de nada, gente, né? Mas às vezes a pessoa não tem nenhuma renda extra, né? Então, tipo assim, antes de sair mandando a pessoa embora, dá um tempo para ela caçar um outro emprego, né? Antes, você vai mandar embora? Infelizmente, não vai poder continuar com o seu serviço, né? Chama, conversa. Infelizmente, a gente não vai poder continuar com o seu trabalho. Pelo menos uma justificativa pra pessoa, motivo tal, isso, aquilo, né? Ver a possibilidade também de tentar deixar essa pessoa, mas realmente não vai ficar com a pessoa mais, né? Entrar em discernimento com Deus, Nossa Senhora, porque realmente pessoas entram, pessoas saem. E Deus tem um propósito de tudo, nas pessoas que entram e nas pessoas que saem, né? Mas se por acaso mandar alguém embora, né? Fala com a pessoa, olha, né? O seu colaborador, a gente vai ter que dispensar o seu trabalho, né? Um motivo tal, né? E dá um tempo ali pra pessoa procurar um outro emprego, não sai de qualquer maneira, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita renda, né? Pra ela tá cobrindo as necessidades que ela já fez ali de parcelamentos durante aqueles meses, né? Então, assim, é sempre ter essa visão, né? De alma, né? Visão de alma, ser uma empresa muito mais que negócio, uma empresa humanizada, né? Ser uma empresa humana, né? Então, gente, então é isso que eu quero deixar aqui. E como eu falei, né? Manter sempre os princípios, os valores, as virtudes, né? Em dia, né? Sempre viver com essas virtudes, com esses valores, com esses princípios no seu coração, na sua vida, na sua alma, né? Para que de fato os propósitos sejam alcançados. Transparência, verdade, justiça, sempre, 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 sempre em tudo nessa vida, gente. Então que a sua empresa, muito mais que negócio, a sua empresa seja uma empresa cada dia mais humana, gente. Deus, Nossa Senhora Aparecida, abençoe, gente. Que ela abençoe poderosamente a sua vida, a sua empresa, tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, né? Gente, um beijo, que Deus, Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe e nos guarde muito, viu? Desejo que a sua empresa cada dia cresça mais, seja cada dia mais próspera e que você, de verdade, não tenha apenas uma empresa de negócios, mas uma empresa que vai além dos negócios, uma empresa humana, né? Que tem esse entendimento humanizado, né? Essa escuta, esses olhos da fé, olhar e enxergar por dentro, né? A quem está por dentro, né, que são seus colaboradores, né, com os olhos da alma, com os olhos da fé, enxergar, né, que não trabalha apenas com pessoas só, né, mas que enxergam a alma daquelas pessoas, né, que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus te abençoe, te proteja e te guarde, protegendo, livrando, abençoando, né, e livrando sempre, protegendo de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.